Livro de Lucas, capítulo 5 e versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. Queridos, a paz do Senhor. Eu até escrevi ali, com a caneta, a palavra obediência. Porque essa palavra que define bem a atitude de Simão, né? Simão, ele tinha trabalhado a noite toda e não tinha pescado nada. Por isso ele disse isso ao Senhor. Porque o Senhor, ele entrou no barco de Simão e começou a pregar para a multidão do barco. E quando ele terminou de pregar para aquela multidão, ele falou isso aí para Simão: lança a rede. E a resposta de Simão foi esta para Jesus, que ele já havia trabalhado a noite toda e não tinha pego nada. Mas ele resolveu obedecer. Simão poderia ter dito ao Senhor: eu não vou, eu estou cansado. Eu estou aqui lavando as redes, porque eu estou cansado. Eu já trabalhei a noite toda, dei o meu melhor a noite toda, mas eu não pesquei nada. Porém, ao invés de questionar o que Jesus havia falado com ele, ele resolveu obedecer. Ao contrário de Jonas, Jesus pediu para que Jonas fosse a Nínive pregar para aquele povo. Porém, Jonas não foi. Ele pegou e foi ao contrário daquilo que ele recebeu ordem para fazer. E o resultado da desobediência de Jonas foi parar na barriga de um grande peixe. E ali ele ficou por 3 dias na barriga daquele grande peixe, sendo tratado por Deus. Simão, ele, ao invés de questionar e desobedecer, ele obedeceu. E o resultado foi uma grande pesca. Tão grande e única que ele nunca havia visto igual. Queridos, eu aprendo aqui com esta passagem que Jesus primeiro te usa, depois ele te enche, depois ele te capacita, depois ele faz vir sobre a tua vida coisas extraordinárias. Jesus, ele entrou no barco de Simão, ele usou o barco para pregar para aquela multidão. Mas Jesus sabia que Simão havia trabalhado a noite toda, que estava cansado, que ele estava ali lavando as redes para guardar e talvez ir poder descansar na sua casa, com a sua família, não é? Jesus sabia, porque Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus sabe tudo. Mas ele entrou no barco, ele pregou para aquela multidão e logo após ele fez esse pedido para Simão. E Simão não questionou nada, simplesmente obedeceu. E o resultado foi algo extraordinário. Foi uma pesca tão grande que ele teve que chamar o outro barco para ajudá-lo a colocar os peixes, de tanto peixe que era. Aqui a gente aprende que mesmo a gente não concordando, mesmo a gente estando cansado de tentar, mesmo a gente estar desanimado, que nós não devemos, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, desobedecer às ordens do Senhor. Aqui com Jonas eu aprendo que Jesus, ele sabe tudo, ele sabe o momento certo, ele sabe a hora certa de nos entregar.
a bênção. O que nós precisamos é só praticar a obediência. Que nós possamos, nesta tarde, aprender com Simão a ser obediente. Que nós possamos aprender a não fazer como Jonas, que achou que ele que tinha razão. É ele, só ele. Ele questionou ali, ele não quis fazer o que Deus havia mandado ele fazer, porque ele achou que aquele povo não merecia uma segunda chance. Mas Deus, quando Ele tem um chamado na nossa vida, de uma forma ou de outra, Ele nos faz viver esse chamado. E é melhor ser obediente, para nós podermos viver o nosso chamado na presença do Senhor, do que pagar preço. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Todas as atitudes nossas têm um preço, têm uma consequência. Amém, queridos? Fique com essa palavra na tarde desse dia. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada um. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, para que mais vidas possam ser alcançadas através do seu compartilhamento. Amém?